galera! Vamos conversar sobre a transposição hídrica que acontece no Brasil e a gente vai entender quais são os impactos que isso pode levar e quais são os objetivos por trás dessas obras. Então vem comigo se você quiser entender como pode cair no Enem. A transposição de um rio desencadeia uma série de debates e discussões entre ambientalistas e o governo. Porque, por um lado, quando você desvia o fluxo natural de um rio, você coloca em risco uma vegetação local daquela região ali. Então você tem, por outro lado, o governo falando sobre os benefícios que essa transposição pode gerar, que é a possibilidade de regiões como o Nordeste, o Sertão, o Agreste, conhecer água devido às dificuldades que eles sempre passaram, que a gente sabe que o contexto histórico aí do Nordeste é bem grave devido às secas que essa região passa. Então, no Brasil, a principal obra de transposição vigente hoje é a do Rio São Francisco, que começou em 2007 com o governo Lula. Então, a gente tem como a obra, o Programa de Aceleração do Crescimento viabiliza esse tipo de obra e se pauta em dois eixos, o norte e o leste. O norte, você tem uma captação de águas do Pernambuco, levando ao Ceará, à Paraíba, ao Rio Grande do Norte e ao próprio Pernambuco. E no eixo leste, você tem uma captação de águas de Pernambuco, abastecendo a área do Agreste e do Sertão da Paraíba e do próprio Pernambuco. Vamos resolver uma questão para ver como isso pode cair na prova. Além das dúvidas quanto à eficiência do projeto, pesquisadores, promotores públicos e procuradores apontaram como problema também a falta de tratamento de esgoto e da preservação das áreas verdes por onde a transposição vai passar. Sem isso, segundo eles, além de poluir a água, a sobrevivência do rio fica ameaçada. O texto aborda a questão da transposição do Rio São Francisco. Entre os argumentos utilizados pelo governo para validar essa obra está correto. Letra A. Sanar a deficiência hídrica de regiões do semiárido, transferindo água para o abastecimento de açudes em rios menores. Alternativa correta, porque como nós vimos, a transposição do Rio São Francisco visa levar água a regiões do semiárido, do sertão e do agreste nordestino. A alternativa B. A necessidade de aumentar a navegabilidade do Rio São Francisco com a construção de novas hidrovias no trecho? Não, está incorreta porque aqui a questão está pedindo um objetivo, um argumento que o governo tenha utilizado para validar esta obra. E você não pode transpor para aumentar a navegabilidade de um determinado rio. Então está errada. Letra C. Redução dos riscos socioculturais, sobretudo os que têm interferência direta em comunidades indígenas. Essa questão não está diretamente associada à transposição do rio e, sobretudo, ela não tem objetivo de reduzir ou aumentar esse tipo de conflito. Alternativa D. Aumento considerável da biodiversidade das comunidades biológicas aquáticas nativas das bacias receptoras. Isso pode até vir a acontecer. No entanto, a gente está falando sobre o objetivo principal que culminou esse tipo de obra e foi ao acesso às comunidades que passavam por problemas hídricos, como é o caso do Nordeste. Então, a alternativa também incorreta. Alternativa E. As áreas de captação de água superficial e subsuperficial são inexistentes no Nordeste e, através de técnicas, podem ser viabilizadas. O desvio do rio não está falando sobre viabilizar a captação de águas superficiais, e sim de levar a água de um rio a rios menores, a açudes. Então a gente tem, inclusive, ambientalistas falando que poderia ser uma solução para esses problemas, a captação de águas subterrâneas nessas regiões. A alternativa está incorreta. Nesta aula, você verificou como esse projeto de transposição do Rio São Francisco pode cair no Enem. Boa prova e até a próxima!